Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre o operador Laplace, também conhecido como Laplaciano. Pois bem, o Laplaciano é um operador, de mesma forma que era com a divergência, o gradiente, a rotação ou até mesmo as derivadas. Sabe? Aquelas coisas que você coloca em um tipo de função e que te retorna uma outra nova função. E sendo assim, vamos dizer que temos uma função multivariável, como f, que recebe uma entrada bidimensional, f de x e y. E assim sendo, você imagina seu gráfico sendo algo como isso, onde o espaço de entrada é esse plano xy. Cada um desses pontos xy são um ponto aqui. E daí a saída é dada pela altura do gráfico. E então o Laplaciano de f é denotado com um triângulo de ponta para cima. E ele vai te dar uma nova função escalar de x e y. E essa função que ele vai nos dar recebe uma entrada bidimensional e traz como saída um número. E ele é como se fosse uma derivada de segunda ordem, porque ele é definido com você pegando a divergência do gradiente de sua função f. E uma notação mais comum aqui é pegar aquele triângulo de cabeça para baixo, o nabla, ponto, produto com nabla de f. E vamos nos lembrar, se f é uma função de valor escalar, então o gradiente f te dá um campo vetorial. Mas a divergência de um campo vetorial nos dá uma outra função de valor escalar. E como foi dito antes, agora um pouco mais explicado, é por isso que ele é como se fosse uma segunda derivada. Mas prosseguindo, vamos ver se conseguimos entender o que isso significa de uma forma mais intuitiva. Pois bem, o gradiente nessa situação, caso se lembre sobre, nos dá o declive da descida mais íngreme. E assim sendo, é um campo vetorial na entrada no espaço x. E cada um dos vetores apontam na direção que você deveria andar, como mostra o gráfico. É uma colina e ele aponta na direção que você deveria ir para aumentar a sua direção mais rapidamente. E se isso parece estranho ou não faz sentido para você, seria bom dar uma olhada no vídeo em que falamos sobre gradientes e gráficos e como eles se relacionam. Mas seguindo, com esse gráfico que temos aqui, quando você tem o topo de uma colina e os pontos ao redor dela e a direção que deveria andar, eles apontam para o topo dessa colina. Mas se você tiver uma descida como essa aqui, todas as direções na qual você deveria andar para aumentar o valor de função apontam para longe desse valor, no qual poderíamos chamar esse local de mínimo. E agora vamos dar uma olhada no campo gradiente sem o gráfico. E agora vamos pensar no que a divergência estaria representando. E novamente, caso pareça estranho ou confuso, é realmente legal voltar e dar uma olhada nos vídeos sobre a divergência. A divergência nos faz pensar que isso corresponde a algum fluxo de fluido. E assim sendo, você imagina algo como moléculas d'água, e em qualquer momento estão se movendo conforme os vetores que estão anexadas. Então, por exemplo, se tivéssemos aqui a molécula d'água e ela iniciasse nesse ponto, ela estaria indo junto com o vetor, e depois iria seguir aqueles próximos, e iria terminar por fim nesse local. E realmente parece que muitas moléculas d'água convergem nesse local, enquanto que embaixo as moléculas tendem a ir para longe quando seguem os vetores. E quando elas se afastam dessa forma, quando você tem todo esse conjunto de vetores se afastando, isso é uma indicação que a divergência é positiva, porque estão divergindo para longe. E aqui a divergência é positiva. No entanto, no caso oposto, onde as moléculas d'água estão indo para um ponto, seria onde nossa divergência seria negativa. E indo numa outra área, nesse ponto central, temos moléculas que parecem estar indo na direção do ponto, e outras se afastando. E como não parece que as que estão saindo estão mais rápidas ou lentas do que embaixo, a divergência nesse local seria então, de forma grosseira, zero. E agora vamos pensar no significado disso. Quando você pega a divergência do campo gradiente de f, temos pontos onde divergem bastante, pontos com muita divergência, como esse. E a pergunta que deve surgir aqui é: por que esses vetores estão apontando para longe? E a razão pela qual isso está acontecendo é porque a direção da descida mais íngreme tem morros em todo lugar. Estamos num vale aqui. E indo em direção oposta, onde a divergência é bem negativa, porque os pontos convergem em direção a ele, nos perguntamos o porquê de apontarem em direção a ele. E, bem, isso é um campo gradiente, então eles estão apontando na direção desse local porque em qualquer lugar ao redor dele, você deve andar na direção para seguir no morro. E, em outras palavras, a divergência do gradiente é bem alta em pontos mínimos, pontos onde todo mundo ao redor tende a ser alto. Mas a divergência é baixa em pontos máximos, que é onde você calcula a função em todos os pontos ao redor do ponto de entrada e eles dão algo pequeno. E esse operador de Laplace, ou Laplaciano, é um tipo de medida de quanto um ponto mínimo é esse xy.
Será bem positivo quando f calculado em tal ponto der um valor menor se comparado com f avaliado nos pontos ao redor. Mas será bem negativo quando você calcular f nesse ponto. Ele tende a ser maior que seus vizinhos. E isso deve ser considerado como algo análogo à segunda derivada no cálculo ordinário. Pois quando você tem somente uma função de variável da segunda derivada f, a segunda derivada f vai ser baixa. Será negativa nos pontos que parecem como um local máximo. Mas por aqui a segunda derivada seria positiva, em pontos que parecem com um local mínimo. E o laplaciano é uma analogia de segunda derivada para funções de valor escalar multivariáveis. E no próximo vídeo iremos ver isso. E é isso, pessoal, espero que tenham aprendido e até a próxima!